Boa tarde a todos. É uma grande satisfação eu estar aqui presente hoje. Agradeço ao convite que eu recebi. Não sou um especialista em Amazônia. Entendo um pouquinho, eu venho trabalhando um pouquinho na área de energia. Então, vou tentar assim, pautar minhas palavras um pouco em cima de algumas palavras, algumas ideias sobre a questão energética na Amazônia que foram passadas aqui agora pelo Adalberto. Eu não trouxe nada preparado, à medida que o Adalberto foi falando, eu fui anotando alguma coisa. E eu queria começar, talvez, com uma primeira assim, hipótese um pouco polêmica, que seria o seguinte: tão mais sustentável será o desenvolvimento da Amazônia na área de energia, quanto menos sustentável for a área de energia no Brasil. Quer dizer, o porquê disso? O próprio Adalberto mencionou. Hoje, quando a gente pensa em termos de energia elétrica, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de combustíveis, cerca de 90% da nossa energia elétrica vem de usinas hidrelétricas. É um caso único no mundo. E, quando a gente olha esse 90% que vem de hidrelétricas, mesmo assim, estamos falando não mais do que 1/3 do potencial hidrelétrico brasileiro já sendo explorado. Então, quer dizer, há grandes números para o potencial hidrelétrico brasileiro. O grande número hoje é da ordem de 270 mil megawatts. A potência elétrica instalada hoje no Brasil é cerca de 120 mil megawatts. E, então, estamos falando, grosso modo, no Brasil hoje, de 100 mil megawatts de usinas hidrelétricas e ainda alguma coisa como 170 mil possíveis de serem explorados. Metade desse potencial hidrelétrico ainda a ser explorado, como a Adalberto bem falou, estão na Amazônia. Poucas pessoas acreditam hoje, apesar de, num passado recente, se acreditar muito isso no passado, que grande parte desse potencial remanescente virá a ser explorado. Eu já não acredito mais nisso. No passado eu até acreditava, mas eu já não acredito, eu acho que isso que é o lado bom. Quer dizer, então, apesar desse imenso potencial hidrelétrico na Amazônia, dada as restrições, pressões populares de imprensa, etc., etc., sobre a fragilidade do bioma amazônico, é de se esperar que não se faça mais hidrelétrica nos volumes que se pensava talvez até 5 ou 10 anos atrás. E mesmo aquelas que a gente vem a construir, como estamos construindo, provavelmente também espera-se não sejam feitas da maneira que hidrelétricas no passado foram feitas. Só para a gente exemplificar, eu acho que é uma coisa quase que folclórica, quando a gente pensa na pior hidrelétrica já feita no mundo até hoje, que é a hidrelétrica de Baubina, na região amazônica. Existe um indicador na área de energia que chama-se densidade de potência. Seria qual que é a potência instalada dividido por área alagada que aquela hidrelétrica proporciona. No Brasil, a gente tem uma densidade de potência, uma faixa de densidade de potência que vai de 0,1 watts por metro quadrado alagado até 10 watts por metro quadrado alagado. Uma relação de 100 para 1. O melhor caso brasileiro, esse 10 watts por metro quadrado, é a hidrelétrica de Itaipu, que, grosso modo, tem uma potência instalada de 14 mil megawatts e uma área alagada de 1.400 km². Baubina é o oposto. Baubina tem uma área alagada de 2.540 km² e uma potência instalada de 250 megawatts, o que dá 0,1 watts por metro quadrado. O que significa isso? Eu fiz uma conta boba aqui, que se a gente pegar um chuveiro elétrico típico no Brasil hoje, com uma potência de 4.000 watts, se esse chuveiro estivesse sendo abastecido 100% para o Baubina, significa que a hora que a pessoa começa a usar aquele chuveiro, você tem 40 mil metros quadrados, ou 4 campos de futebol alagados, para que a pessoa possa tomar banho. Claro que esse é o caso extremo, mas só para dar o sentimento para a gente. Quer dizer, uma hidrelétrica pode ser muito boa, ou pode ser muito ruim. No passado, quer dizer, o Brasil tem um histórico de hidrelétricas boas e hidrelétricas ruins. Espera-se que, no futuro, quer dizer, o novo histórico daquelas que ainda vierem a ser construídas só seja de hidrelétricas boas. Bom, então, voltando aqui, feita essa conta pequenininha que a gente fez,
Dado que, então, o Brasil hoje tem uma potência instalada de mais ou menos 120 mil megawatts e a economia voltou a crescer a taxas altas, esse ano talvez 7,5%, mas independentemente da economia crescer a essas taxas, historicamente a área de energia no Brasil tem crescido a taxas bastante aceleradas, nos últimos 20 anos, alguma coisa como 5% ao ano, significa que, se a expansão elétrica brasileira continuar como foi no passado, pautada por hidrelétricas, estamos falando em meia Itaipu por ano ou uma Belo Monte por ano. Quer dizer, da onde vai vir essa uma Belo Monte por ano? Então, não é suficiente a discussão, deveríamos ou não fazer Belo Monte, porque em não se fazendo Belo Monte, alguma outra coisa terá que ser feita, a menos que vai ser um pouco o fechamento das minhas palavras aqui, a menos que a gente mude a maneira com que a gente consome energia, a menos que a gente mude a maneira para onde a gente quer que o Brasil vá. Quer dizer, em o Brasil, continuando a ir para onde ele vai, da maneira que ele vai, a gente vai ter que fazer ou meia Itaipu por ano, ou uma Belo Monte por ano, ou alguma outra coisa. Nesse momento, essa alguma outra coisa tem sido térmicas a carvão, tem sido térmicas a óleo combustível, térmicas a óleo diesel. Então, é difícil dizer o que é mais pior. Quer dizer, se é você, como tem sido feito empreendimentos complicados na Amazônia, na área de energia elétrica, ou você fazer empreendimentos complicados no sul-sudeste do Brasil de fontes térmicas. Por quê? Porque o Brasil é um país que consome muita energia elétrica e consome muito mal. Na verdade, diferentemente de países de grau de desenvolvimento semelhante ao Brasil, cerca de 50% da nossa energia elétrica é consumido na indústria e apenas 25% no setor residencial. Então, não é, e espera-se, uma melhor distribuição de renda no Brasil, um aumento do poder de compra da população que irá impactar violentamente o consumo de energia elétrica no Brasil. Não é esse o problema brasileiro. O problema brasileiro é aonde que a gente usa a energia e se a gente usa ela bem ou mal. A gente usa ela mal. Se comparado à indústria mundial, os nossos produtos, de maneira geral, agregam pouco valor e usam mal a energia elétrica. Bom, então, quer dizer, a questão da Amazônia se coloca dessa maneira. Quer dizer, dado que metade do nosso potencial hidrelétrico ainda está na Amazônia, existe sim um risco de, vamos dizer, a sustentabilidade ambiental ou a questão ambiental na Amazônia ser muito negativamente afetada se o Brasil optar por esse caminho que ele optou no passado. O que está acontecendo hoje? Quer dizer, o modelo elétrico em vigor no Brasil hoje pressupõe leilão para a construção de novas usinas, sejam hidrelétricas, sejam usinas térmicas. E leva o direito de fazer a usina, ou ganha o leilão, quem oferecer a menor tarifa. Óbvio que se leva o direito de fazer um empreendimento quem oferece a melhor tarifa, há que se fazer empreendimentos os mais baratos possíveis. Se você tem que baixar o custo de alguma obra, historicamente é na área ambiental que essa economia será feita. E, de fato, é isso que tem ocorrido. Quer dizer, alguns empreendimentos, seja na Amazônia, vários empreendimentos no sul e no sudeste do Brasil, quando você tem uma usina a carvão sendo construída no Brasil, uma térmica óleo combustível, óleo diesel, é porque a variável ambiental não está sendo corretamente precificada e, como tal, a energia daquela usina fica baratinha e aquela usina é construída. Então, de fato, quer dizer, o modelo do setor elétrico, o novo, é inteligente na medida que ele se propõe a uma certa modicidade tarifária, mas há o problema de, dado que a questão ambiental não é precificada no preço da energia, de fato, o preço que está se pagando é uma energia barata, talvez não tanto, mas mais barata do que talvez devesse ser, às custas da questão ambiental ser negativamente afetada. Então, quais são as opções energéticas que se colocam para o Brasil hoje? Na área de energia elétrica, ou serão mais hidrelétricas, e espera-se que nos próximos 20 anos ainda se façam mais hidrelétricas, não se esgotando o potencial hidrelétrico brasileiro existente. Esse ninguém mais imagina que você vai esgotar. Como havia falado, hoje usamos 1/3 desse potencial hidrelétrico, a França usa mais que 70%, os Estados Unidos usa mais que 70%. Então, o Brasil, espera-se, não vai cair no erro de outros países, mas ainda assim o seu potencial hidrelétrico será um pouco mais explorado. A arte será explorar
aquele potencial que ainda pode ser explorado com os devidos cuidados ambientais e, de fato, quando a gente olha os últimos leilões de energia nova no Brasil, parte da razão, ou a principal razão do porquê de as fontes térmicas terem ganhado quase que todos os leilões é justamente pela dificuldade de você obter licenciamento ambiental para boa parte das hidrelétricas brasileiras novas, o que é um lado muito positivo, apesar de a gente saber que em alguns momentos houve pressão para que alguns empreendimentos viessem a ser aprovados. Então, o que se coloca hoje é, dado que o Brasil vai continuar crescendo a taxas altas no setor de energia elétrica, se não for hidrelétrica, será térmicas a carvão, térmicas a óleo combustível, térmicas a diesel, usinas nucleares, e, claro, a gente terá também, e está tendo, térmicas a bagaço de cana, mais geração eólica, mas no caso da geração eólica é um ponto importante chamar a atenção, que já se sabe isso muito bem em outros países, e no Brasil ainda não chegamos nesse nível, que há um limite máximo até quanto você pode depender da geração eólica, dado o caráter de intermitência dessa fonte. Quer dizer, na Europa hoje já se sabe que esse limite superior é 20%. Não mais que 20% da geração elétrica de um país pode vir de geração eólica, porque a hora que para de ventar, subitamente, você não pode ter o país parando. Por isso que hoje, na Europa, para cada nova usina eólica que você constrói, você faz uma térmica também, de backup, para, no caso daquela geração eólica falhar, você ter o backup. Então, no caso brasileiro, a energia eólica vai crescer muito, mas não é de se imaginar que você poderá ter no futuro um país 100% eólico. Então, você vai ter que ter, e é desejável, uma matriz bastante diversa, onde a hidrelétrica ainda tem um papel, mas, novamente, desde que os devidos cuidados sejam colocados. Uma outra questão que se coloca, a gente falou apenas a questão de elétrica, que é a questão de combustíveis. O Brasil hoje ele tem a matriz energética considerada mais limpa do mundo, cerca de 50% da nossa geração energética em geral, seja combustível, seja energia elétrica, vem de fontes renováveis, dado o papel importante no setor transportes do etanol e dado o papel crescente do biodiesel também na nossa matriz de diesel. De onde vem o biodiesel brasileiro? Quer dizer, na sua origem, o programa de biodiesel era para ser um programa a ser pautado na agricultura familiar. Não é isso que acontece hoje. Quer dizer, mais que 90% do biodiesel brasileiro hoje vem de soja ou de sebo animal, principalmente de soja, o que faz com que, o Paulo Moutinho está aqui, que a gente sabe que, quer dizer, a soja tem pressionado a Amazônia e, de fato, então, novamente, vem a contradição. Para você ter uma matriz considerada mais limpa, mais verde, você tem que optar por biocombustíveis, mas esse biocombustível, se o devido cuidado não for tomado, ele pode criar um problema de outra natureza em outro local do país.